tema é a importância do jejum. Sim, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre jejum. Projeta para nós Joel capítulo 2 e o versículo 12. Vamos ler junto no 3? 1, 2, 3. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com prantos. Amém? Então, queridos, o jejum, ele é uma prática cristã importantíssimo, importantíssimo. Se você pega o Velho Testamento, o Novo Testamento, você vai observar que o jejum, ele está presente em toda a Bíblia. No Velho Testamento se fala sobre jejum, era-se convocados períodos de jejum. No Novo Testamento também fala-se sobre jejum. Queridos, os patriarcas jejuaram, os profetas jejuaram, Jesus jejuou, amém? Os apóstolos de Jesus jejuaram, a igreja primitiva, ela também jejuou. E nós vemos na história do cristianismo, quando se tem crises, quando se tem calamidades, a igreja ela é convocada, ela é realmente despertada para um momento, para um período de jejum e de oração. O que nós podemos entender com isso? Que é uma prática cristã, é uma prática do povo de Deus, amém? E no livro de Esther, queridos, eu acredito que você conhece a história, há uma sentença sobre o povo de Deus. O povo de Deus, então, baixa-se um decreto, onde o povo de Deus, ele corre o risco de sofrer um extermínio. A rainha Esther, então, ela convoca todo o povo de Deus a um período de jejum e oração. Quantos dias? Por 3 dias. Por 3 dias aquele povo não comeu e não bebeu. Fizeram-se então um jejum coletivo. Amém? Parecido com o nosso. Fizeram-se então, convocou-se então aquele povo e juntos eles fizeram um jejum. Queridos, eles estavam debaixo de uma sentença de morte. E no final desse período de jejum e de oração, Deus moveu o seu braço forte. Mudou-se a história daquele povo. Aquele povo que estava diante de um julgamento de morte, diante de um decreto de morte, mudou a história e houve grande livramento. Tudo isso, amados, através da consagração, do jejum e da oração. Então, queridos, eu quero dizer para você que quando você se apega a Deus, que quando você busca a Deus de todo o seu coração, em verdade, Deus responde. Amém? Diga isso ao irmão que está do seu lado, Deus vai te responder. Deus traz a resposta. Oh, glória a Deus. Abacuque, capítulo 2, vamos ler? Capítulo 2 e o verso 1. Ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Queridos, na minha versão diz assim: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Queridos, quando nós nos posicionamos, quando nós buscamos a Deus, 2 coisas acontecem. Eu quero te dizer que Deus, ele responde. Às vezes Deus vai te responder com sim,
Deus vai te responder com um não, Deus vai te responder com espera, mas de qualquer forma, queridos, Deus vai responder. E o versículo fala assim, lá no começo: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Toda vez que nós nos posicionamos, toda vez que nós temos uma postura no natural, nós obtemos respostas espirituais. Toda vez que nós nos posicionamos, nós temos uma postura física no natural, há uma liberação, há uma resposta no mundo espiritual. Vamos ler Êxodo capítulo 17 e o versículo 11, onde nós vamos ver, você conhece a história, a postura de Moisés. Moisés, ele teve um posicionamento durante a batalha e houve resposta no mundo espiritual. Êxodo 17, 11 diz assim: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, amém? Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Queridos, o que isso quer dizer? Que quando Moisés ele se posicionava, ele tinha uma postura do seu corpo no mundo natural. Quando ele erguia as mãos, os israelitas venciam a guerra, a batalha contra os amalequitas. Mas quando ele ia cansando, a mão iria abaixando, os amalequitas eles começavam a ter vantagem nessa batalha. A palavra do Senhor diz que, percebendo isso, Arão e Hur, eles logo pegaram a mão de Moisés e começaram a ajudar a levantar a mão. E com isso a palavra do Senhor diz que Israel venceu a batalha. Glória a Deus. Então, queridos, o que Moisés fazia com o seu corpo determinava uma resposta espiritual. O que Moisés fazia com o seu corpo determinava a vitória da sua batalha naquele momento. Queridos, o que você faz com o seu corpo, o que você faz quando você jejua, quando você ora, vai determinar a sua vitória e a resposta de Deus para a sua vida. Jejum, queridos, é uma expressão natural do seu corpo que traz resultados espirituais. Eu vou repetir. Jejum é uma expressão do seu corpo que traz respostas espirituais. Amém? Então pense comigo agora, lá na sua família, pense lá no seu trabalho, pense nos seus desafios diários, naquela luta, naquela dificuldade que há tempo você tenta vencer e não consegue. Queridos, será que não está faltando uma posição espiritual? Será que não está faltando uma postura natural para que você possa vencer no mundo espiritual? Reflita. Precisamos entender, queridos, que quando nós nos posicionamos no mundo natural, a resposta espiritual ela vem. A palavra do Senhor diz que a nossa luta, a nossa guerra não é contra carne e sangue, amém, queridos? Mas sim contra potestades, contra principados, contra poderes espirituais das trevas. Tem coisas, queridos, que nós só vamos vencer quando nós nos posicionarmos naturalmente. Postura de jejum, postura de oração, postura de consagração, postura, queridos, de busca verdadeiramente a Deus. A resposta vem, amém, queridos? A resposta vem. Jejum, queridos, é uma fonte de poder. Oração é uma fonte de poder. A intercessão é uma fonte de poder. Como nós temos visto testemunhos lindos no grupo de intercessão. Amém, intercessores? Deus tem realizado coisas grandiosas através deste lindo ministério que Deus levantou aqui nesse tempo, para este momento.
Então, queridos, nós precisamos entender, essa chave precisa virar nas nossas vidas. Oração, jejum, tempo de consagração, de intercessão, é sim fonte de poder. Mateus 17, a Bíblia vai narrar a história de um pai. Ainda não vamos ler o versículo não, deixa eu contar a história. Então, a Bíblia ela conta a história de um pai, que ele tinha um filho, que ele tinha muitas convulsões, ele caía. A palavra do Senhor fala de endemoniado. Então esse pai desesperado, ele procura os discípulos de Jesus para que curasse, para que libertasse seu filho. E os discípulos de Jesus não puderam fazer. Então Jesus, ele vai lá, ele pega esse menino e ele expulsa esse demônio. E os discípulos de Jesus, ao verem aquilo, eles ficam intrigados. E vão até Jesus e perguntam: Senhor, mestre, como assim? Por que nós não conseguimos fazer isso? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? O Senhor não nos revestiu de autoridade, não nos deu autoridade para isso. Veja que nós estamos falando dos discípulos de Jesus. Então, agora sim, projeta para nós o que Jesus respondeu. Jesus disse isso para eles: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. 21. Mas esta espécie só sai pela oração e Então a pergunta é para Jesus: por que a gente não conseguiu fazer isso? Os discípulos perguntaram: por que é que nós não conseguimos realizar tal feito? E Jesus responde: por causa da vossa pequena fé. A resposta de Jesus foi isso. E lendo esses 2 versículos, conclui-se e entende que quando nós jejuamos e quando nós oramos, a nossa fé, ela é aumentada. Amados, quando nós oramos e quando nós jejuamos, é como que se a nossa carne, ela enfraquece. O nosso espírito fortalece e a nossa fé flui. Ela começa a fluir. Então chega pessoas enfermas, você ora com autoridade. Chega pessoas endemoniadas, você ora com autoridade. Porque a sua carne, ela está tão fraquinha e a sua fé está tão aumentada que você faz, que você ora. A sua fé, ela começa a fluir. Amém, igreja? Ou seja, quando nós investimos tempo de consagração, de jejum e oração, nós nos desligamos das coisas dessa terra e nos conectamos com as coisas do céu. E o jejum, queridos, ele tem esse poder, então, de retirar de nós aquilo que bloqueia, que impede a nossa fé de fluir. Entendam, não é que fazer jejum vai nos deixar super poderosos. Não é que fazer jejum vai nos encher de poder. Se fosse assim, queridos, qualquer pessoa que vai fazer um exame e que tem que passar por um período de jejum, terminando o jejum, ele já estaria expulsando o demônio. É assim que acontece? Não. Mas o que acontece quando nós nos consagramos, quando nós buscamos, quando nós oramos, temos um tempo, investimos um tempo na nossa vida espiritual? Há um desbloqueio. Queridos, algo que bloqueia a nossa fé é a atuação da carne. Quando a carne grita, quando os nossos desejos gritam. E quando nós mortificamos a carne, quando nós sacrificamos a carne, o nosso espírito prevalece. A fé, ela flui. Ela flui. Amém? Então, o tempo de consagração
cala as vozes externas. Cala a voz que não vem de Deus e nos deixa mais perceptível, sensível a ouvir a voz de Deus. Jejum tem esse poder de nos alinhar, de nos tornar aptos para o que Deus tem para nós. Você crê nisso? O jejum, ele tem esse poder. Diga isso para o irmão que está do seu lado. O jejum tem o poder de alinhar você para aquilo que Deus tem para você. João, capítulo 4, versículo 23, bem conhecido dos irmãos, vai falar assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, amém? Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... São estes que o adoram em espírito e em verdade que o Pai procura. Oh, aleluia! Queridos, diante de mortificar a carne, de deixar a carne fraquinha lá no seu canto, me fala uma coisa: tem como adorarmos a Deus verdadeiramente andando na carne? Tem como adorarmos, como a palavra do Senhor diz, verdadeiramente andando na carne? Queridos, muitos de nós nem sabem o que é andar no Espírito. Muitos nunca experimentaram isso. Andar no Espírito, ter experiências com Deus no Espírito. Daí eu pergunto: Deus é Espírito, amém? E Ele se relaciona conosco no Espírito. Como é que Deus vai te encontrar, vai me encontrar, se eu só ando na carne? Se as minhas emoções falam mais alto, se o meu temperamento fala mais alto, se a minha alma vive gritando, como é que Deus vai me encontrar para se relacionar comigo? Para se relacionar com você? Amados, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que têm uma vida de consagração, de busca. Esses Deus quer se relacionar. Deus faz acepção de pessoas? Nunca. Mas Ele é fiel à sua palavra e Ele se comunica conosco através do Espírito. Importa, queridos, que nós sejamos zelosos com as nossas vidas espirituais. Que nós sejamos zelosos. Preste atenção nisso. Todo relacionamento de Deus com o homem se dá no Espírito. Então, vamos cuidar da nossa vida espiritual? Amém? Vamos fazer um jejum, uma busca mesmo intensa de procura a Deus, amém, queridos? O jejum tem o poder de fazer com que nós andemos no Espírito. Por quê? Porque ele fortalece o nosso espírito. Ele faz com que nós vençamos as tentações da carne. O jejum aumenta a nossa percepção espiritual, a nossa fé, ela é fortalecida. O jejum, queridos, te prepara para batalhas espirituais. E uau, que tempo é esse, onde nós precisamos estar com as nossas vidas no altar, amém? Que tempo difícil. Então, queridos, é muito importante que os jovens também tirem esse tempo de jejum. Adolescentes, tirem um tempo de jejum. Por quê, pastora? Porque os jovens, os adolescentes, eles são muito impulsivos, amém? Eles são muito impulsivos, eles são muito reagentes. Eles são repentinos, muitas vezes agem sem pensar. Tá lá uma mensagem, aparece lá uma mensagem no grupo do WhatsApp, alguém fala algo que não gostou, pronto. A resposta já está ali. Vai lá e já tira a satisfação rapidão. Amém? Outro exemplo. Conhece uma pessoa ontem, uau, já quer casar. Amor da minha vida, já. São muito impulsivos, são reagentes.
Então, é importante que jovens e adolescentes também façam esse exercício, essa prática do jejum, para quê? Para ajudar eles a terem domínio dos seus impulsos. Para ajudar a ter o controle das suas vontades e dos seus desejos. Desde já, para ter essa prática, ter essas experiências com o jejum, ter o controle. Queridos, uma coisa muito importante de tudo que eu falar, que se você sair daqui com isso, para mim já valeu muito. O que é, pastora? Precisamos aprender que o jejum, o seu jejum, o meu jejum, não muda Deus. Amém? Vamos repetir? O meu jejum não muda Deus. Não, pastora, não. A palavra do Senhor diz que Ele é imutável. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O jejum muda, altera nós. Somos nós que somos mudados. Somos nós que somos alinhados. Somos nós que somos reajustados. O jejum não muda Deus. Seu jejum não vai mudar Deus, mas vai mudar você. Vai alinhar você ao propósito que Ele tem para a sua vida. Glória a Deus. Então o jejum tem o poder de tirar as escamas dos nossos olhos, tem o poder de limpar os nossos ouvidos, nós nos tornamos mais perceptíveis, a nossa escuta espiritual, ela fica mais sensível. O jejum tem o poder de mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, de alinhar com aquilo que Deus tem. Cadeias do pecado, queridos, são quebrados através do jejum. O jejum tem o poder de quebrantar coração. Sabe aquele coração duro, aquele coração de pedra? O jejum ele tem esse poder de ir amolecendo, de tornar coração de carne. Então, amados, não existe nada que tenha tanto poder de nos autodisciplinar que o jejum. Você crê nisso? O jejum, ele tem um poder enorme de nos autodisciplinar. Porque quando nós estamos jejuando, quando nós estamos em jejum, o jejum diz quem está no controle. O jejum fala quem está no controle. Se é o seu desejo, sua carne, sua vontade, ou se é o seu espírito. Então, amados, quando nós jejuamos, nós estamos nos autodomando, nós estamos no controle, nós estamos nos disciplinando, nós estamos nos liderando. Nós no controle, amém? Fala, eu no controle. Queridos, e estudando para trazer essa mensagem para vocês, Deus fala primeiro conosco, né? Deus ministra aos nossos corações, e eu fiquei tão maravilhada de realmente chegar a essa conclusão. Jejuar ajuda no controle das emoções. E num tempo, queridos, de tanta ansiedade, de crise de pânico, de medo, de insônia, de insegurança, de pessoas que estão sendo transformadas, deixando de ser produtivas, não conseguindo mais produzir. Num tempo desse, queridos, o jejum, ele nos dá esse poder de ter controle das nossas emoções. Pessoas muito emocionais, pessoas muito sentimentais, elas precisam experimentar o poder do jejum. Amados, eu acredito na prática do jejum, na disciplina do jejum, de uma vida de prática e exercício de jejum, para dominarmos a nós mesmos e dominarmos as nossas emoções. Por isso que eu falo que a palavra do Senhor, ela é perfeita. Não precisamos de revelações. Tudo que nós precisamos para enfrentar um tempo de pandemia, Deus já deixou revelado para nós. Deus já revelou. Então, queridos,
Vamos ler o que a palavra do Senhor fala em 1 Pedro 5, 6, 7. A palavra diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Queridos, que nós venhamos nos submeter à poderosa mão de Deus. Que nós venhamos obedecer a Tua palavra. Que nós venhamos ser praticantes. Que nós venhamos lançar todo o excesso de futuro nele. Ele nos orienta a lançarmos toda a ansiedade nele. Que nós venhamos ser praticantes. Queridos, que nós venhamos pegar toda essa emoção, toda essa preocupação, toda a ansiedade, todo o medo e venhamos submeter ao poder da palavra de Deus. E crer nesta verdade. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. O Senhor é contigo. Submeter tudo aquilo que vem e tirar nossa paz. Submeter a palavra. Submeter a vontade. Queridos, nós iremos suportar esse período. Nós iremos passar por esse tempo. Tempo de pandemia, onde nós vivemos crises internas, onde o município vive em crise, onde os estados vivem em crise, onde nações vivem em crise, o mundo vive em crise. Nós devemos buscar o Senhor. Devemos nos colocar debaixo dessa mão poderosa do Senhor. Tempo de pandemia, onde o dinheiro não resolve. Medicina não tem solução, a política não consegue resolver, a Organização Mundial da Saúde não tem uma resposta eficaz. É o tempo do povo de Deus buscar a face do Senhor, se humilhar perante essa mão poderosa de Deus. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sem Deus nós não vamos conseguir, queridos. Sem Deus nós não iremos suportar. É tempo de consagrarmos as nossas vidas ao Senhor. É tempo de buscarmos ao Senhor como nunca antes. E eu quero encerrar falando algumas coisas práticas do jejum. Talvez alguém vai até tirar dúvida, né? Tem algumas dúvidas sobre jejum. Mas nós vamos encerrar semana que vem, na sexta-feira, a nossa campanha, amém? Quem sabe, depois desse período de 40 dias, onde nós passamos jejuando, orando, nos consagrando, quem sabe Deus vai tocar o seu coração e vai querer algo pessoal seu. E eu quero deixar aqui algumas coisas práticas sobre o jejum. O que é jejum? É a abstinência de alimentos por um determinado tempo e com um propósito, amém? Com um propósito. Quais são os tipos de jejum? Praticamente são 3. O jejum normal, o jejum comum, que é onde nós retiramos os alimentos e ficamos só na água. Aí a pessoa estabelece o tempo. Mas esse é o jejum normal, o jejum comum. Retira-se o alimento e fica só na água. Jejum parcial é o jejum onde a pessoa vai retirar aquilo que ela mais gosta. Aí vai estabelecer também o tempo. É parecido, queridos, com o jejum de Daniel. Alguns falam jejum de delícias. Daniel ficou sem comer
Não, mas ele retirou da sua alimentação aqueles alimentos apetitosos, aqueles alimentos saborosos, e ficou só no legumes e frutas. Então tem esse tipo de jejum, que é o jejum onde você vai retirar aquilo que você mais gosta. E o terceiro tipo de jejum é o jejum total, onde a pessoa fica sem comer e fica sem beber. Esse jejum, queridos, ele deve ter um tempo curto. Eu não recomendo esse jejum. Por quê, pastora? Porque quando nós jejuamos, queridos, nós passamos por um processo de desintoxicação. Por isso que você sente dor de cabeça, você fica irritado, porque o nosso organismo ele está se desintoxicando. E fazer jejum sem água, a água ela é responsável pela essa limpeza do nosso organismo através do sistema renal, através dos rins. Então, não recomendamos fazer jejum sem líquido. Amém, igreja? Qual a duração? Biblicamente, na Bíblia nós encontramos vários tempos, né? Tem jejum de 1 dia na Bíblia, tem jejum de 3 dias, tem jejum de 7 dias, de 14, 21 dias e 40. Cada um vai fazer conforme o limite do seu corpo, amém? Quanto mais a gente vai jejuando, mais a gente vai se adaptando. Queridos, quando nós chegamos aqui, alguns vão lembrar que nós implantamos a campanha de semanas de jejum. Semana que tirava café, tinha irmãos que ia parar para o PA. Né? Tão acostumado, né? Processo. Mas daí, você vai se habituando. Isso vai se tornando uma prática. Queridos, há mais benefícios em fazer jejum do que malefício. Você sabe, no mundo morre-se mais pessoas pelo excesso de comida do que pela falta de comida. Então, o que não é jejum, prestem bem atenção. Queridos, jejum não é dieta e regime. Estou acima do peso, vou aproveitar essa semana e vou emagrecer. Não é o propósito, amém? Acabou a campanha, aí estou precisando perder uns quilinhos e vou fazer jejum de arroz, vou ficar 21 dias sem a delícia do arroz. Mas o propósito é emagrecer. Não faça isso. Jejum não é dieta e não é regime, amém? Também não é greve de fome. Está passando um momento lá de dificuldade, Deus precisa me abençoar, eu quero a sua bênção, vou fazer greve de fome, não come nada. Não é o propósito, fazer barganha com Deus. Jejum não é isso. Outro exemplo, está lá a pessoa toda empoderada, uau, eu vou jejuar 3 dias, vou me retirar para um lugar, vou buscar a Deus, eu vou para uma pousada. Aí lá na pousada tem piscina, vai jogar bola, vai se divertir. Queridos, períodos de jejum, de consagração, de oração, é o período onde não é bom ter entretenimentos. É o período onde a busca para Deus, a busca a Deus, ela é intencional. Ela é intencional. Então, é como se nós disséssemos para Deus: Deus, eu tenho tanta fome do Senhor. Eu te quero tanto, eu quero experimentar tanto a tua presença, eu quero estar tanto no centro da sua vontade, que eu vou ficar sem comer, porque eu tenho fome de ti. É um período intencional, onde nós nos consagramos e buscamos a face dele. Onde nós tiramos aquele momento de devocional, onde nós paramos e ficamos mais sensíveis a ouvir a sua voz. Quem pode fazer jejum? Jejum é para todo o povo de Deus. Jejum é para todo cristão, amém? Jejum não é só para pastores, líderes, para os irmãos que fazem uso do altar, para as pessoas super religiosas. Não, jejum é para todo filho e filha de Deus.
Quem deve ter cuidados com o jejum? Pessoas que tomam remédios controlados. Essas sim devem consultar o seu médico e saber se podem fazer um jejum mais prolongado. Consultar o médico, quem toma remédio controlado. Queridos, encerrando, eu quero dizer para você que quando você começa a jejuar, que quando você começa a se consagrar, quando você começa a buscar a Deus, quem sabe alguém aqui vai se identificar. A gente não vê nenhuma resposta espiritual. Parece que nada está acontecendo. Você está ali jejuando, você está ali orando, você está ali buscando. Não vê nada. Pelo contrário. Semana de doce, brota doce na sua vida, não é? Quando você tira algo para jejuar, a tentação aparece. É incrível lá em casa. Brota doce, não sei de onde. É bíblico, queridos. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele teve um tempo de jejum, amém? 40 dias. Quem que apareceu para Jesus? O próprio. Satanás, o inimigo. Foi ele que foi tentar Jesus. Então, queridos, eu quero dizer para você que decidiu no seu coração, vou jejuar, pastora. Eu vou ter essa vida consagrada, eu vou ter uma vida jejuada. Eu quero ter este momento com o Senhor. Quero dizer para você, aprenda. O momento que você estará jejuando, se consagrando, buscando, é o tempo onde você vai estar cavando. Fala comigo, cavando. É o tempo onde você vai estar preparando as suas estruturas espirituais. É o tempo onde você está construindo uma base. É um tempo onde você está construindo alicerce forte, alicerces rígidos para suportar futuras cargas que virão, futuros pesos que virão. Então, queridos, quando você está jejuando, quando você está orando, quando você está consagrando, você não vai ver nada, mas é para o futuro. Seu alicerce, ele está sendo ali fundamentado. É igualzinho uma construção de um grande edifício. Você já passou em frente de uma construção de um grande edifício? Começa assim, então, preparando a base. Você passa assim, você não vê nada. Muitas vezes está tudo até tampado com aquelas... Nem sei falar aquele negócio de ferro lá. Mas, queridos, essa é uma fase fundamental. A construção da base é a fase onde vai se evitar trincas, rachaduras e brechas nesse edifício. A construção dessa base, desses alicerces, determinará a permanência desse edifício de pé. O tempo seu de jejum, de consagração, de busca ao Senhor, vai determinar o tempo, a sua permanência de pé diante do Senhor, diante de Deus. É fundamental, queridos, nós termos esse período de consagração, esse período de busca, esse período de preparação das nossas estruturas espirituais, para suportarmos futuras cargas que virão. Assim somos nós, para termos estabilidade, segurança e permanecermos de pé em tempos de crise. É necessário jejum, oração, uma vida de leitura da palavra do Senhor. Amém? Eu quero encerrar, já convido você a ficar de pé, dizendo: jejum é humilhar-se diante da poderosa e potente mão do Senhor. É você dizer que depende dEle e que sem Ele você não consegue. É reconhecer a nossa fraqueza.